Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No segundo texto, Esse Papo de Democracia, Alexandre Garcia. No subtítulo, Cidadania e Mulher. É a quinta parte. A formação da cidadania começa em casa. É tarefa da família. Valores como verdade, responsabilidades, disciplina, cumprimento de compromissos, respeito aos outros, respeito às leis e aos bens de todos, ordem, limpeza, fidelidade à palavra dada, não mentir, fazer o bem, ter modos civilizados. Tudo isso é tarefa dos pais, avós, tios. E ensinar também. Já a tarefa dos professores é ensinar e, quando for necessário, repreender, educar e chamar os pais. Encaminhamento de valores morais, religiosos, políticos é exclusivo dos pais, não de professores. Escolas ensinam números, letras, ciências e artes. Pais formam, educam, preparam cidadania nos filhos. Escolas preparam as novas gerações para o exercício de profissões, lares preparam para a vida. Pais e professores têm que estar preparados para estimular a curiosidade de filhos e alunos e para responder às suas perguntas. O estímulo à leitura é fundamental. Os livros estimulam o cérebro mais que a televisão, que já entrega tudo pronto. Os livros exigem que o leitor seja parceiro do autor, criando as imagens que estão nas palavras. A mulher tem um papel especial nessa educação para a cidadania, para o exercício do poder de cada leitor. A mãe, em geral, convive mais com os filhos do que o pai. As tias e avós exercem um poder especial sobre seus sobrinhos e netos. Por isso, a responsabilidade da mulher na formação de um país é maior do que a do homem. Isso exige que ela não seja uma desinformada que não tem resposta para os filhos sobre questões políticas, sobre como seus filhos, sobrinhos e netos devem agir para participar de uma transformação nacional. O país está cada vez mais inseguro. Insegurança física e jurídica e a passividade de cada um, das famílias e das mulheres, contribui para piorar a situação. A mulher pode ser a maior barreira contra os projetos de enfraquecimento do poder do povo, por intermédio do enfraquecimento dos valores familiares, rumo a uma ditadura como tantas que a história recente mostrou. Aí tem um outro subtítulo, Ser Liberal. O que é ser liberal? É ser alguém que age sob o império da liberdade de expressão e do mérito. A aparência não é mérito o penteado, o cabelo, a cor dos olhos ou da pele, a etnia, a raça, o lugar de nascimento. Mérito é o que se sabe fazer, o conhecimento, a aptidão, o caráter, honestidade, disciplina, o respeito às leis e aos outros, o cumprimento da palavra, honrar compromissos. A liberdade é o respeito às opiniões alheias, à crítica dos outros, às posições contrárias, ao direito de cada um expressar suas posições sobre qualquer tema, ainda que discordemos e estejamos convictos de que estão erradas. Assim se vive numa sociedade democrática liberal. A solução para termos uma democracia sólida e liberal é a educação que forma o cidadão e o ensino que forma a força de trabalho. Os dois juntos formam o bem-estar de uma nação livre. O Brasil já tem tudo isso escrito na Constituição, mas ela tem sido tratada como uma abstração descumprida ao sabor do arbítrio e de casuísmos. A Constituição não pode ser tratada como um rótulo de fantasia para fingir para o mundo e para os próprios brasileiros que somos uma democracia. Como ganhar consciência sobre o valor da Constituição? O Dr. Ulisses, na promulgação da Carta Magna, chamou-a de Constituição Cidadã, imaginando que ela se popularizaria entre a cidadania. Alguma escola ensina o básico da Constituição no ensino fundamental? Há professores que falam sobre a necessidade de o brasileiro saber o que é Constituição e o que ela contém. Isso precisa entrar na escola ao invés de catequese ideológica partidária. Eu vou parar por aqui, gente, porque são assuntos diversos, aí a gente vai ficar muito extenso. Então, no caso do texto falando cidadania e mulher, eu concordo com ele em partes eu acho
que se levar ao pé da letra se torna um pouco machista, né? Então, assim, no meu ponto de vista, pode ser que eu esteja vendo errado também. Então, a interpretação é algo que hoje eu faço desse jeito, amanhã, se eu ler de novo, eu vou interpretar de outro jeito. Texto é assim que funciona. Mas o meu pensamento em relação a essa questão da mulher, enquanto um ponto de apoio na família, é fundamental como o homem. E quando a gente começa a sobrecarregar a mulher, porque ela passa a maior parte do tempo com os filhos, a gente visualiza aquela mulher da época que ela cuidava da casa e o marido saía para trabalhar. Então é nessa parte que eu não concordo, porque hoje a mulher sai para trabalhar e às vezes a jornada dela é igual ou até maior do que o marido, depende da distância onde os dois trabalham, depende da função que eles fazem. Eu conheço policial feminina e masculina. Todos os dois trabalham 12 horas e folga 36. Quando eles têm a DGEM, eles trabalham virado, de um dia para o outro. Ou seja, ambos têm a mesma jornada de trabalho, alguns trabalham próximos de casa, outros trabalham bem distante de casa, outros trabalham no interior e moram no centro ou vice-versa. Então, assim, depende muito da localidade da pessoa, depende muito do serviço que ela faz, para que a gente diga que a mulher passa mais tempo com a criança do que o homem. Então, nesse quesito aí, eu não concordo. Fica parecendo assim, que a mulher, independente do que ela faça, a responsabilidade maior seria dela de qualquer forma, porque ela tem que estar mais atenta. Na verdade, eu acredito que o homem e a mulher, nesse ponto da educação dos filhos, não deve sobrecarregar a mulher. Eu me tornei viúva muito cedo, eu criei meu filho sozinha, eu e Deus. Ele só tinha 8 anos de idade, meu marido foi morto por um marginal, meu marido era policial militar. Então, assim, eu estava morando num lugar que eu não conhecia ninguém, diferente do qual eu fui criada. Eu não tenho família perto, eu só tinha um filho e tinha que trabalhar o dia inteiro. Eu quase não tinha tempo de ver meu filho, porque como eu era sozinha, eu tinha que trabalhar dobrado para conseguir dar para ele o sustento, para dar ele o conforto de uma casa. Então, como que eu posso dizer que a responsabilidade eu vejo meu filho? Eu via meu filho questão de 4 horas por dia. Então, é assim, é muito complicado essa questão da mulher ter tempo, porque dependendo do que ela faz, ela não tem tempo. Talvez o homem trabalhe mais perto de casa e tenha mais tempo, né? O que a gente precisa colocar na cabeça? Que independente do homem ou da mulher, cabe à família educar o seu filho. Aí eu concordo plenamente. Só que nós temos um grande problema. A sociedade está quebrada, as famílias em geral, estão quebradas de valores. Nós estamos com uma geração hoje, em geral, não vou dizer tudo, que tudo seria muito, mas em geral a sociedade hoje quebrou a família desestruturada. Ontem eu fiz uma roda de conversa à noite com os amigos e a gente estava falando justamente disso. A responsabilidade. Quem é que tá pegando responsabilidade mesmo? Você conversa com as pessoas, você fala assim, e aí, você tá namorando? Eu tenho vou fazer 54 anos no mês que vem. Aí você pergunta pra uma pessoa da minha idade, você tá namorando? Né? Você já casou, você já separou e tal, e agora, você tá namorando? Ah, eu tô ficando com 50 e poucos anos. Isso aí é coisa que a molecada fala, eu tô ficando, né? E ainda assim tá errado. Aí por que homens, mulheres de mais de 50 anos estão ficando? Porque não quer ter responsabilidade nenhuma de relacionamento. Quando era novo é porque era novo, não queria responsabilidade. Depois, deu a veneta, casou. Se der certo, fica junto. Se não der certo, separa. A molecada nasce no meio dessa insegurança, né? Ah, meu pai, qualquer hora dessa vai embora. Ah, minha mãe já falou que qualquer hora dessa coloca meu pai para fora de casa. Então, a criançada já nasce naquela, já fica no meio de uma família do tipo assim, quando eu crescer, eu não quero essa bagunça na minha vida, então quer dizer, eu quero ficar sozinho. E nessa daí, a família foi se perdendo. Eu, como professora, mais de 32 anos na sala de aula, eu cansei de ver aluno meu entrar na sala de aula chorando e eu chorar junto. Por quê? Porque a criança sente falta do pai, que foi embora e não voltou nem para visitar. Que sente falta da mãe, porque a mãe agora sozinha, ela mais vai para balada do que fica com o filho. Então, a família está desestruturada demais para a gente pegar assim e falar, pega que o pacote é teu.
A obrigação de educar, de dar os valores e princípios é da família, mas como que eu posso largar tudo isso na mão das famílias de hoje? Não vai dar em nada. Quantas vezes a mãe chegava na minha sala de aula seminua, com um short aparecendo na polpa da busanfa. E eu lá na porta, eu sempre fui aquela professora muito, né, dura mesmo, né, ditadora. Eu era. Na minha sala mando eu. Então, a diretora chegava lá, atende tal mãe, não vou atender. Aqui não é parque de diversão, aqui não é praia. Desse traje, não. Vai lá na casa dela, coloca uma calça, uma saia comprida, sei lá, qualquer coisa, tampa isso daí, aí você entra. A mãe às vezes já vinha com tudo entrando na sala dela e falava, minha senhora, desculpa, eu não vou atender a senhora. Ah, mas por quê? Isso é discriminação, porque aí direito todo mundo tem, né? Isso é discriminação, isso é constrangimento. Constrangimento é a senhora andar seminua na minha sala de aula com 4, 5 pais aqui, porque geralmente é isso, né? Numa sala de 40 alunos vem 4, 5 pais, o resto é tudo mulher. Falei, ainda que tenha 4, 5 homens aqui dentro, tem homem aqui dentro. Eu não vou deixar a senhora entrar nesse traje na frente de homem. É muito constrangedor pra mim. Como é que eu vou dar reunião com os homens babando em cima da senhora aí? Não dá. Aqui não é lugar para isso. Então, eu desenvolvi poliomiosite, que é essa degeneração neuromuscular, não foi à toa. Eu passei muito, muito nervoso. Porque vendo as famílias cada vez menos responsáveis pela educação dos seus filhos, mais eu cobrava isso dos pais e mais eu dava para os meus alunos. Então, o medo que a direita conservadora tem, e eu concordo com ela, grande parte dos professores são militantes de esquerda, as ideias, as ideologias que a esquerda tem são perigosas e a direita quer tirar das mãos do professor esse direito, entre aspas, que ele tem de ficar dando, ensinando moral e princípio da ideologia esquerda para as crianças. Eu entendo a preocupação da direita. Quando ela fala, professor só tem que ensinar história, português, matemática, geografia. Eu concordo porque a esquerda é militante e ela quer desvirtuar a família, como o primeiro texto da Michelle falou. Se desvirtua as crianças, se desvirtua a família, se quebra a família, aí fica mais fácil de dominar politicamente, porque você acaba tendo o Estado, né, as autoridades, como se fosse o seu pai, já que você não tem um pai dentro de casa. Ele me dá o Bolsa Família, ele é bonzinho comigo, e o meu pai não me dá nem um dinheirinho para eu comprar um tênis. Então, assim, o Estado acaba dominando a mente dessas criaturas. Ah, vocês podem tudo, vocês têm direito a tudo. Você tem direito de pintar o cabelo de roxo, de amarelo, de azul. Eu tenho a proteção de Deus na minha vida, eu tenho certeza disso, porque na sala de aula o aluno chegava com o cabelo lá, 4 dedos para cima, né, arrepiado, que na época eles começaram a fazer aquele corte moicano. Uma vez eu cheguei num moleque e coloquei quatro dedos assim. Falei, rapaz, tá grande esse cabelo, hein? É o meu corte. Falei, não, o seu corte não condiz com a minha sala de aula. Aqui é 2 dedos. Você vai lá e corta esse cabelo. Eu pago pra você se você quiser, mas você vai cortar e vai fazer 2 dedos. 4 dedos, daquele jeito assim, né? Só faltava pintar aquele troço, fazer um leque na cabeça. Eu falei, não, aqui na minha sala não tem modismo, não. Desculpa, mas aqui desse jeito você não vai entrar, não. Aí foi reclamar pra mãe. Aí a mãe vem, mas o corte de cabelo é dele, ele tem liberdade para fazer o que quiser. Eu falei, ele tem liberdade de fazer o que quiser da porta da minha sala para fora, da porta da minha sala para dentro. Aqui quem manda sou eu. Direito de cátedra, professor aqui dentro é que manda. Aqui o Papa, para poder entrar, ele tem que chegar lá na porta e falar, professor, dá licença? Se eu der licença, o Papa entra, senão o Papa também não pode entrar. Então a autoridade do professor na sala de aula ninguém tira. Isso daí é lei de cátedra e ponto. O que eu faço na sala de aula condiz com o meu comportamento rígido, sim, disciplinador, porém com respeito, com valores. Então ninguém pode me cobrar nada porque eu não estou fugindo daquilo que é certo. Se eu colocar a mão em aluno, que eu discordo completamente, um professor que nem eu, já teve denúncia aqui, várias denúncias inclusive, de professor pegar a régua e bater em aluno com régua, eu sou completamente contra. E se eu tiver o desprazer de conhecer um professor desse, vai acabar dando problema também, porque eu não sou flor que se cheira, eu não vou compactuar com um troço desse. Então, assim, o que é certo,
Valores têm que ser dados para a família. A família tem essa obrigação, mas que família nós temos hoje para dar essa orientação às crianças? Se a própria família não tem, como que ela vai oferecer? Então, a direita tem medo dos professores oferecerem e oferecer errado, né? Você pode pintar o cabelo do jeito que você quiser, você pode ser menino hoje, você pode ser menina amanhã, você pode entrar no banheiro das meninas, você pode entrar no banheiro dos meninos, não importa, cada um é cada um, pode, viva a maconha e salve não sei o quê. É o que está acontecendo nas escolas. Cansei de ver professor ir para trás da escola e transar com o aluno. Cansei de ver professor ir para trás da escola e fumar maconha com o aluno. Isso aí no ensino fundamental 2. Às vezes eu ia atrás da escola para poder buscar o aluno, quando chegava lá tinha professor junto. Então, que a coisa está descambada para tudo que é lado, é fato. Para arrumar, a gente precisava reestruturar tudo. Família e escola, as duas andando junto, com princípio e valor, a sociedade caminha numa tranquilidade, numa paz fenomenal. Mas sabe como que nós vamos conseguir isso? No meio de um monte de gente imperfeita? Difícil, né, gente? Então, cada um realmente tem que assumir o seu papel. A família tem que pegar seus princípios e valores reais e distribuir isso às crianças. Mas a família de hoje não tem. Então, para a família ter, eu parto do princípio que ela tem que aprender. Para ela aprender, eu ainda acho que a escola é mais fundamental até do que a família. Porque muitas das minhas crianças não tinham dentro de casa princípio e valor, mas comigo aprendiam. Então, chegava dentro de casa e falava, poxa, mas a professora falou que fumar faz mal. E o meu pai está se acabando no cigarro. Eu não vou fumar, porque minha professora falou que fumar não presta. Entenderam? Então, às vezes, a família não tem para oferecer princípio e valor. E um professor que tem, ele faz total diferença na vida do aluno e faz diferença na vida da família. Cansei de ver, eu tenho até hoje guardado cartas de mães dizendo, professora, muito obrigado pelo que a senhora fez pelo meu filho e por nossa família. Até ontem eu comecei a fazer uma faxina nas minhas coisas assim, eu falei, gente, dá uma dó de jogar fora essas cartas, porque eu sei que ninguém vai ler, né? E daqui a pouco eu tô partindo dessa para melhor. E eu sei, ninguém vai pegar meus documentos, minhas coisas guardadas para ficar olhando. Mas eu olho, eu gosto de lembrar. Tenho carta da Nestlé mandando carta para mim, dizendo, professora, parabéns pelo trabalho que a senhora desempenha, pela sua vontade de querer buscar material diferente para os seus alunos. Então, assim, eu sou reconhecida tanto pelas famílias, pelos alunos, pelas empresas e ONGs e parcerias que eu fiz no decorrer do meu trabalho, porque eu sou aquela professora que eu vou atrás de tudo, até dar aquela base, e mesmo dando total base, total, porque eu dou total, desde higiene até essa questão de prevenção, questão de comportamento, disciplina, convivência, cidadania. Eu dou todas as condições do meu aluno se fortalecer e ele ser por ele mesmo. Ele respeita pai e mãe, pai é bandido? Respeita. A mãe usa droga? Respeita. Mas o aluno vai ficar livre disso porque ele vai ter base comigo. Só que ainda que eu faça todo esse trabalho como eu já fiz, eu não tenho 40% dos meus alunos que ande de acordo. Não tem. A maioria acaba se descambando de um jeito ou de outro. Ou é um narguilé da vida, ou é um cigarro, ou é uma bebida, ou a promiscuidade. Alguma coisa eles acabam deixando, indo para o lado errado. Mesmo você dando uma base. Agora imagina sem dar. Imagina sem você oferecer. Então, quando ele diz aqui, tirar da mão do professor essa questão dos princípios e valores, eu não concordo. Porque às vezes a família não tem para dar. E às vezes você vai encontrar um professor que dê aquilo que a família não tem. Só que a preocupação da direita também, eu concordo, que hoje grande parte dos professores são militantes. E aí os princípios e valores deles são esse tipo. Pode usar maconha à vontade, eu uso com você. Você quer pintar o cabelo, você pinta. Você quer andar pelado, você anda. E essa preocupação é real. Porque grande parte das escolas se tornaram mini Carandiru, né? Acabaram com o Carandiru, mas criaram uma série de mini Carandiru. De pré-Carandiru. Então, vamos lá, vamos pensar então como que seria o melhor para essa educação de base e princípio. Aí é uma opinião de uma professora aposentada, né, que trabalhou mais de 32 anos.
A escola cívico-militar, eu acredito que seja o princípio de uma mudança. Mas antes mesmo da escola cívico-militar, deveriam ter faculdade, formação de professor cívico-militar. Entenderam o problema? O problema não está só lá na escola, a escola já é consequência da formação desses professores. Então, o ideal seria o quê? É dar uma formação lá na faculdade a esses professores com disciplina, com honra, com todos os princípios e valores de cidadania, para que ele pudesse, como a gente teve a formação de USPB e Educação Moral. Eu fiz faculdade de História e Geografia, USPB e Educação Moral. A minha formação foi ali, ó, retinha. Isso pode, isso não pode, isso é lei, isso não é lei. Ponto. Até aqui você pode ir, você não está prejudicando ninguém, é seu direito. Agora, dali em diante, já é direito do próximo, ali você não pode interferir. A partir do momento que eu tive uma formação séria, eu me tornei uma professora séria. Agora, as formações de hoje, como é que elas são? É à distância, vai quando quer, faz como quer, compra TCC, entra naquelas inteligência artificial, vai montando texto, pedacinho de texto daqui, dali, entrega de qualquer jeito. E olha que quando eu estava formando, já tinha gente analfabeta na minha sala. Eu comecei com uma turma de 100 alunos, nós terminamos em 22. E na minha turma de 100 alunos tinha uma analfabeta, que a gente assinava para ela. Eu, na época, eu achei que eu estava fazendo alguma coisa de bom pela pessoa.